Olá! Agora vamos começar o módulo das aulas práticas. Eu vou demonstrar no paciente os cortes da ecocardiografia pediátrica, um pouquinho diferente dos cortes usados na ecocardiografia adulto, ou pelo menos a sequência é um pouco diferente. Vamos lá? A primeira coisa é perceber qual é o equipamento que a gente tem disponível, se ele faz ecocardiografia ou só ultrassom, o que a gente comentou na aula anterior. Já escolhi o transdutor adequado para o paciente, para o peso do paciente. Já identifiquei o índex, nessa luzinha, que vai me mostrar a lateralidade do transdutor. E agora eu coloco o gel para fazer a interface, a passagem de som do equipamento para o paciente. A primeira projeção, então, ecocardiográfica é o corte subcostal. Então, a gente vem aqui, bem abaixo do apêndice estifoide, com o transdutor virado para a esquerda em 90 graus. Vou só ajustar um pouco a imagem, ganho. Esse seria um ganho em excesso, aqui um ganho adequado. Sempre o que eu quero visualizar no meio da imagem, e a gente tem o foco, que é onde vai concentrar os feixes do ultrassom na imagem. Então, aqui é o corte subcostal. Percebam aqui o fígado. Temos dois vasos aqui, a coluna, aorta e cava. A aorta pulsa, observem a pulsatilidade desse vaso, e a cava tremula. Tudo que está mais próximo do vértice da imagem é anterior, tudo que é mais distante é posterior. Então, a cava é mais anterior do que a aorta. A cava está dentro do fígado. Aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo. Então, a cava está anterior e à direita, a aorta posterior e à esquerda. Com isso, eu identifico que os sitos do paciente é sólitos. A próxima projeção, então, a gente roda o transdutor 90 graus e a gente vai abrir os dois vasos, a cava e a aorta, em eixo longitudinal. Então, aqui é a veia cava inferior. Interessante a gente conseguir observar entrando no átrio direito. Observem aqui a variação respiratória do tamanho, da dimensão do vaso, numa respiração espontânea. E lateralizando, a gente vê a aorta, vejam a pulsatilidade, próximo aqui da coluna. Colocamos então, começamos a utilizar outros recursos do equipamento. Esse é o mapeamento a cores. Vejam que tudo que se aproxima do transdutor é mapeado em vermelho, tudo que se afasta do transdutor é mapeado em azul. E aqui eu tenho uma escala de velocidades. Velocidades baixas, tons escuros, velocidades altas, tons claros. Então, esse fluxo, ele está positivo, ele está se direcionando para o transdutor. É o fluxo da aorta abdominal. Percebam que ele é só vermelho, não tem nenhum fluxo reverso que a gente esteja observando aqui ao Doppler colorido da aorta abdominal. E agora, com o cursor, eu coloco o Doppler pulsado e vou ver como que é o fluxo da aorta abdominal. Vou baixar um pouco aqui a linha de base. E esse é um fluxo bem normal, trifásico, tem um pouquinho de fluxo reverso. Esse fluxo reverso, ele é responsável pela perfusão de coronária. Fluxo normal da aorta abdominal. Se tivesse uma coarctação de aorta, por exemplo, a velocidade de pico não estaria tão alta. Você vê que está aqui mais ou menos um metro por segundo, que é o normal. Na coarctação vai diminuindo a velocidade de pico e vai começando a ter um fluxo diastólico. Ok, esse é o Doppler da aorta abdominal. Na veia cava inferior, a gente pode novamente colocar também o colorido e a gente observa o fluxo da veia cava inferior entrando aqui no átrio direito. Vamos diminuir a escala, porque é um fluxo venoso e é um fluxo que se afasta do transdutor. Então, ele está vindo nessa direção, um fluxo descendente, então ele é mapeado aqui em azul. Esses fluxos que a gente observa dentro do fígado são as veias suprahepáticas. Essa é a cava inferior, observe como o tamanho é muito maior, e aqui é um fluxo de suprahepática.
Terminando então de avaliar veia cava inferior e a aorta, a gente volta o transdutor para a posição original, coloca a mão por cima do transdutor, porque agora a gente vai avaliar o septo interatrial. Eu até posso fazer assim, com a mão por baixo, mas eu vou pressionar muito o abdômen do paciente. Lembrando que esse é um eco pediátrico. Então, se eu tiver numa UTI neonatal, a compressão da minha mão no abdômen de um prematuro faz até uma apneia. Então, o ideal é que a gente coloque a mão por cima do transdutor para liberar esse espaço aqui do abdômen. Voltando aqui para a tela, começamos a ver os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo. Esse é o momento que a gente inverte, porque na cardiologia pediátrica, a gente faz todas as imagens na análise segmentar sequencial. Então, a gente coloca sempre átrios em cima e ventrículos embaixo. Não é uma manobra que se faz usualmente na ecocardiografia adulto, tá? Mas o eco infantil sempre inverte a imagem nesse momento, deixa então o índex para baixo. O que a gente está vendo aqui? Dois átrios. Esse átrio que está mais próximo ao fígado é o átrio direito, aqui é o septo interatrial e aqui o átrio esquerdo. Então, só pela avaliação bidimensional, eu consigo perceber que os dois átrios têm tamanhos aproximados, não consigo visualizar nenhum defeito aqui no septo atrial. E aí, a gente vai fazer o mapeamento a cores do septo atrial para ver se tem alguma comunicação. Importante ajustar a escala. São duas estruturas com pressões baixas, então se eu tiver uma comunicação entre essas duas estruturas, a velocidade será baixa. Então eu tenho que adequar a minha escala para a velocidade que eu espero encontrar aqui, que é assim por volta de 55, 60 centímetros por segundo. Esse é o fluxo, então, da veia cava superior entrando no átrio direito e a gente não observa passagem de fluxo no nível do septo atrial. Não temos FOP, não temos comunicação interatrial. Seguindo ainda no subcostal, apenas anteriorizando, eu já começo a ver os dois ventrículos, a via de saída do ventrículo esquerdo com a aorta, e a via de saída do ventrículo direito com a pulmonar. Só um movimento de báscula. Aqui eu estou bem posterior, vou anteriorizando a mão meio devagarzinho, observo os dois ventrículos, observo a via de saída do VE, observo a via de saída do